Pessoal, olha só, nossa questão 5 é um esquema que, embora a gente não tenha estudado ainda as leis de Newton, eu vou apresentar para vocês. Chama-se plano inclinado. Mas vocês podem ficar tranquilos que não é nada muito complicado não. Olha só, na sua figura nós temos uma rampa, nosso objeto de massa está aqui. E aí uma pessoa está tentando puxá-lo nessa direção que nós estamos descrevendo. Aí o que ele quer que você faça? Represente na figura as componentes das forças que atuam sobre ele. Olha só, em linha reta, todo objeto de massa exerce para baixo uma força chamada peso. Mas por estarmos num plano inclinado, se eu inclinasse ao plano para formar 90 graus, ficaria aqui e não aqui. Isso significa que aqui eu tenho a componente chamada de PY. E logo, aqui, formando outra, diagonal, terminando o nosso plano cartesiano, nosso ângulo reto, eu teria outra componente do peso que eu chamaria de Px. Então, eu tenho peso no plano vertical e o peso no plano horizontal. E aqui é o peso real, que de fato a gravidade faz sobre o nosso objeto. Então, isso seria a representação das forças que atuam sobre ele. Aí ele fala, além de desenhar na figura, determinar o peso, calcule o deslocamento, só um minutinho, calcule o valor dessas componentes. Então na realidade, nós fizemos desenhando o peso e as coordenadas x e y, nós já respondemos as letras A e B. Eu quero agora no item C determinar seus respectivos valores. Determinar Px seria o peso dele em função do seno. Isso para plano inclinado. E para determinar o peso dele na coordenada y, seria o peso vezes o cosseno. Na questão aqui nos falou que o peso do nosso objeto corresponde a equivalente 500 newtons. Então eu tenho 500 newtons de peso vezes o seno do ângulo, que é 0,5. Eu teria então 250 newtons de força na coordenada x. Na coordenada y, eu tenho para cosseno o valor de 0,9. Então eu teria para esta coordenada 450 newtons de peso na componente y. Aí ele fala, sabendo que o nosso sistema mantém sua velocidade constante, desprezando o atrito, determine o valor da força que o trabalhador deve fazer para sustentar o objeto em estado de equilíbrio. Se eu faço para cá uma força chamada Px, e ela é de 250 newtons, esse peso está puxando ele para baixo, para eu poder fazê-lo ficar em equilíbrio, significa que a mesma força que estiver puxando ele para cá, tem que puxar ele para cá. Então, se eu tenho Px como sendo 250 newtons, a pessoa consegue sustentar o seu objeto desde que ela faça uma força também de quanto? 250 newtons. Porque aí ele não vai nem subir, nem descer, permanecendo assim em estado de equilíbrio.